Olá, amigos, amigas e ateus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Polímata. Soltar a vinheta. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo certinho? Então, eu estava pretendendo lançar essa semana um vídeo a respeito do início do universo, das novas descobertas do James Webb, galáxias, falar um pouco dos vídeos do Sakane, dele se contradizendo, dele dizendo uma coisa num dia, dizendo outra no outro. Mas essa semana foi bem corrida para mim, né? Essa semana que passou. E eu não consegui juntar todos os dados, não consegui montar ainda minha apresentação de PowerPoint que eu utilizo para refutar os ateus e brincar um pouco com as teorias deles. Então, e aí eu resolvi gravar esse vídeo porque eu quero lançar o 8º round a respeito do debate que eu tive com o Gambiarra, e o round vai falar justamente da falseabilidade do design inteligente. Aí eu pensei assim, eu vou gravar um vídeo mostrando justamente aquele material que eu preparei para o debate, e que não deu tempo, infelizmente, o Henrique interrompia muito, de mostrar tudo, eu só consegui mostrar uma parte, e tem esse material já pronto, eu dei uma incrementada, trouxe mais algumas informações, e resolvi gravar logo um vídeo falando da falseabilidade do DI. Aí o próximo vídeo fica para bater lá no Sakane e trazer algumas informações a respeito da origem do universo. Então, eu quero mostrar para vocês uns slides que eu preparei, né? E vocês sabem que eu já brinquei antes aqui, mas vou voltar a falar, que quando eu saco um slide assim, os ateus tremem, né? Porque eu vou trazendo informações e os ateus não conseguem, nem esperam por isso, na verdade, né? Muito menos conseguem refutar aquilo que eu trago. E vamos começar aqui falando justamente do assunto do vídeo de hoje, a gente não perder muito tempo, ser mais objetivo, porque tem muita informação a respeito disso, né? Vejam, a falseabilidade, falar em falseabilidade, é falar basicamente daquilo que foi proposto por Karl Popper, né? Então a gente precisa falar desse grande filósofo da ciência que contribuiu bastante com o método científico, justamente apresentando as bases do que a gente chama de falseabilidade das teorias, ou seja, a possibilidade de uma teoria ser falseada. Ele começa a estabelecer isso e estabelece de uma forma mais duradoura durante a década de 30, né? Uma das coisas que o Karl Popper propõe, né, para mostrar essa questão da falseabilidade é o exemplo que ele traz do século que se acreditava, a maioria dos pesquisadores e cientistas e zoólogos acreditava que todos os cisnes que existiam eram brancos. Então, como é que se poderia refutar essa afirmação? Ora, bastava se encontrar um cisne preto ou de outra cor qualquer que não fosse branco, né? E com o advento das navegações no século XVII, principalmente, desse aumento das navegações intercontinentais, de fato se encontrou cisnes pretos. Esses cisnes pretos refutam a afirmação que se acreditava científica de que todos os cisnes eram brancos, né? Isso é um exemplo que Karl Popper traz para mostrar que uma teoria, para ser científica, ela precisa ter a possibilidade de ser refutada, seja por um experimento factível, seja por uma observação factível. No caso dos cisnes pretos e de outras cores, foi uma observação factível. Olha, tá aqui, tem um cisne que não é branco, então a afirmação de que todos os cisnes são brancos está equivocada, né? Então, bastava um único cisne preto, ou de outra cor que não fosse branca, e toda a teoria baseada na afirmativa de que todos os cisnes são brancos cairia por terra, correto? Vocês vão ver que ao longo dessas coisas que a gente vem trazendo, não só eu, mas também o pessoal do design inteligente, o pessoal do criacionismo científico e até os próprios evolucionistas vêm trazendo
ao longo da história, uma série de cisnes negros para a teoria da evolução. Ou seja, uma série de elementos que desmentem ou que tiram um fundamento necessário para que a teoria da evolução esteja correta. Um exemplo, né? Afirmar que a Terra tem bilhões de anos, né? Existem vários cisnes negros, ou seja, existem vários exemplos que refutam essa afirmação categórica de que a Terra tem bilhões de anos. Muitos exemplos. E vocês já viram, quem acompanha o trabalho, meu trabalho, quem acompanha o trabalho do design inteligente, quem viu, por exemplo, o debate do século, comigo, o professor Marcos Eberlin, o professor Adalto Lourenço contra os youtubers Pirula, Sérgio Sacani e Felipe Raime, viu que a gente apresentou várias provas, várias evidências muito fortes, muito significativas de que a Terra não pode ter bilhões de anos. Entre elas, relembrando algumas rapidamente, os tecidos moles e DNA em fósseis que supostamente têm dezenas de milhões de anos, centenas de milhões de anos e até bilhões de anos, né, como eu mostrei lá, fóssil que teria tecido mole ou tecido orgânico, ainda que coberto por uma capa mineralizada, o tecido orgânico original daquele organismo está lá ainda, em supostas camadas que teriam 2 bilhões de anos, 2 bilhões e 300 milhões de anos, 1 bilhão e 800 milhões de anos, uma coisa absurda. Né? Então, mostrando que essas datações, esses supostos tempo de bilhões de anos, eles são refutados por essa evidência. Isso é um cisne negro. Ou seja, no sentido de que essa evidência, bastava um tecido mole, né, encontrado nessas estruturas que supostamente têm milhões de anos, ou um vestígio de DNA ainda encontrado nessas estruturas que supostamente têm milhões de anos, bastava só um e estaria refutada essa afirmação de que a Terra tem milhões de anos. Porque ela se baseia toda em hipótese. A hipótese de que os animais precisavam de milhões de anos e que eles apareceram naquele extrato há tantas centenas de milhões de anos. E isso se levantou uma série de hipóteses em cima disso, né? Em cima da hipótese da sobreposição de camadas. Outro elemento que a gente já mostrou é justamente o carbono 14 nesses tecidos moles e em outros vestígios de animais que teriam dezenas, centenas de milhões de anos, e o carbono 14 em diamantes, que teria centenas de milhões de anos, né, segundo a teoria evolutiva, segundo essa datação cronológica extensiva que foi criada. Né. Outro cisne negro seria o hélio da atmosfera, que também não foi explicado coisa nenhuma. Né. A erosão do solo, né, existem estudos mostrando que a erosão do solo na Terra, se tivesse milhões e milhões de anos, já praticamente você não teria terra seca. Existem estudos mostrando isso, eu ainda quero trazer, eu vou fazer uma série a respeito disso. Né. Os estratos perfeitamente alinhados, lembra que eu falei nisso no debate do século? Você pega quilômetros, você pega montanhas por quilômetros e olha os estratos, que são aqueles traços, né, aquelas divisões, e eles estão perfeitamente alinhados, simétricos. Né? Isso seria impossível se tivesse levado dezenas de milhões ou centenas de milhões de anos para ter acontecido. Então, tudo isso são cisnes negros que desmentem muito enfaticamente essa suposta idade de centenas de milhões e até bilhões de anos. Né? Essa foto que vocês estão vendo, por exemplo, aí, essa imagem é da Praia do Telheiro. Interessante que essa imagem correu hoje, e por coincidência, quando eu vinha gravar esse vídeo hoje, eu vi que o Sérgio Sacani, com sua característica Sacani, pegou essa foto e disse assim, olha, é muito triste, não sei o quê, o cara trabalha não sei quantos anos, e aí vem uns caras e dizem que não é aquilo que a gente está mostrando, toma aí a foto de rocha dobrada. Ora, meu amigo, o senhor sabe perfeitamente que essa rocha dobrada, esse tipo de rocha dobrada que a gente está mostrando nos extratos, é um argumento a nosso favor. A nosso favor, que nós estamos mostrando é justamente que essa rocha, esses extratos, não levaram milhões de anos, que eles foram feitos rapidamente, que estavam embanhados em água ou lama, e por isso foi possível essa compressão ainda sem quebrar a rocha. O senhor argumentou, o senhor Sérgio Sacani argumentou naquele
vídeo naquele debate do século lá, que existia vídeo mostrando rocha sendo dobrada. Eu só não mostrou isso coisa nenhuma, e até hoje a gente não viu vídeo nenhum, ninguém nunca mostrou coisa nenhuma disso. Rocha sendo dobrada, que é o que a gente está vendo aí. Agora, a rocha dobrada aí aconteceu de uma maneira muito rápida, e essa é a nossa alegação. E isso é possível, ou seja, que se ela ainda não tivesse totalmente solidificada. O que o senhor diz é que esses estratos levaram dezenas, centenas de milhões de anos e depois se dobraram com milhões de anos, sem quebrar. Isso é impossível, Sacani. Isso é impossível. Ainda estou aguardando teu vídeo mostrando aí essas rochas sendo dobradas. Essa alegação, fotos como essa, reforçam o nosso argumento. Aproveitando, Sacani, em breve, cara, eu estou preparando aí, vou te chamar para um debate, para a gente fazer um debate sobre geofísica, para ver se tu tem essas provas, se tu tem essas evidências, se tu tem esses argumentos mesmo que tu diz que tem, para acreditar no que tu acredita de centenas de milhões de anos, se tu consegue rebater os argumentos, os artigos, as evidências claríssimas de que a Terra não tem isso. Eu quero ver mesmo, Sacani, vamos ver. Eu duvido que tu tenha coragem para aceitar um debate comigo, mas eu vou te desafiar assim mesmo. O Emílio tá aí, correndo até agora, né? Não tem coragem de defender a teoria dele de design gambiarra. Essa babaquice. Né? E os caras ainda publicaram outro vídeo mais babaca ainda, pelo amor de Cristo. Eu vou refutar, viu, pessoal? Tem gente me perguntando aí se eu vou refutar essa segunda besteira aí lá dos três patetas, eu vou refutar, podem ficar tranquilos. Só me deem tempo. Não é fácil, vocês veem que eu trago artigos naquilo que eu falo, trago as citações, enfim, eu organizo a coisa, não é eu simplesmente chego e vou falando o que eu quero, o que eu penso e o que eu imagino que seja verdade feito, os caras fazem, não. E depois a gente vai ver e não é, né? Então, uma outra afirmação, que seria uma afirmação generalista, é justamente o que os evolucionistas fazem quando afirmam que todos os seres vivos evoluíram. Ora, as famílias genéticas são independentes, a gente sabe disso, né? Não há essa ligação entre uma família genética ou outra. Não há mecanismo hereditário que explique a evolução de fato. O neodarwinismo ele não é passível de ser realmente explicado cientificamente, matematicamente. É só uma hipótese que não consegue ser demonstrada de jeito nenhum, né? Não há fósseis de transição, né? Isso tem que ficar claro. Não há fósseis de transição. Do jeito que aparecem as espécies, elas eram maiores quando começam no registro fóssil por causa do que a gente chama de megafauna, mas morfologicamente essas espécies não mudaram da maneira radical como se imagina, e muito menos se transformando em outras famílias. Não há uma transição entre um fóssil e outro. Isso Darwin admitia, e os evolucionistas de hoje assumiram um cinismo de dizer que isso acontece, que está cheio, e quando a gente vai ver não tem nenhum fóssil de transição. É só espécies diferentes que eles vão pegando dentro de uma família genética e dizendo, olha, isso aqui são fósseis de transição. Isso não é fóssil de transição. O animal está lá formado morfologicamente do jeito que ele é e do jeito que é encontrado hoje, ou do jeito que ele era, pelo menos, até ser extinto. Porque existem muitos que foram extintos, lógico. Né? Outra coisa, o Pirula e outros evolucionistas aí, crentes na evolução, têm afirmado repetidamente que evolução é a simples mudança de alelo. Isso é uma conversa fiada. Não é. Não é. Mudança de alelo pode acontecer por variabilidade genética pré-programada, pode acontecer por mutação, pode acontecer por deleção. Mudança de alelo pode acontecer por várias coisas. Alelo é justamente a variabilidade possível dentro de um gene. O que é um gene? É uma informação que constrói um tipo de proteína ou de característica morfológica, né? Ou os dois até, porque tem a questão da entropia. Então, meus amigos, a evolução não é uma simples mudança de alelo, isso é uma conversa fiada, né? Inclusive, os caras ficam afirmando, é fato, é interessante. Aí quando você aperta o Pirula, eu vi até um comentário dele outro dia, dele dizendo assim, não, bem-vindo à ciência, na ciência não se tem certeza de nada, as certezas são só na religião. Aí você pergunta, você tem certeza que é isso aí, que aconteceu a evolução? Ele diz, não, a evolução é um fato. Vê que contradição, né? Por quê? Porque é uma mudança de alelo. Mudança de alelo não quer dizer evolução.
Mudança de alelo, a extrapolação de que vai mudar uma família genética para outra, é uma extrapolação que não é vista e não é uma prova da evolução, né? Uma mudança de alelo simplesmente. O que tem que mostrar é como aquela informação genética foi construída, como é que ela surgiu, como é que ela apareceu a partir de erros genéticos, mutações. Isso não é demonstrado de forma alguma. Vocês vão ver isso com um pouco mais de detalhe. Ou seja, não há possibilidade matemática, não há explicação para complexidade irredutível, não há explicação para ajuste fino. A gente vai trabalhar um pouco mais disso, né? Então, Pirula e outros crentes na evolução. Evolução não é uma simples mudança de alelo, isso é uma balela. Isso é uma balela. Evolução, ela é um ganho de uma nova característica, seja genética, seja morfológica, a partir de um gene funcional. E isso seria uma evolução, né? Não é perda, não é simplesmente mudança de alelo. E aí vocês vão mostrar, vocês vão perceber que nessa conversa fiada dos evolucionistas, a evolução se torna uma coisa que não dá para ser falseada. É sério mesmo assim. Porque percebam, se aumenta a complexidade do DNA que está se examinando, eles dizem, olha, evoluiu. Tá. Se isso foi um aumento de uma complexidade funcional que trouxe uma nova característica para o organismo, você pode dizer que evoluiu, poderia dizer que evoluiu, né, se isso realmente acontecesse. Mas aí os evolucionistas também dizem que se um organismo perder uma característica, ele também evoluiu. Veja que coisa interessante. Por exemplo, o Pirula gosta muito de usar como um exemplo de evolução, a suposta perda do rabo do macaco que o ser humano teria perdido, que o ser humano teria perdido a cauda. Como assim evolução? O cara perdeu a característica, perdeu uma informação genética e chamam de evolução. Entendeu? Ou seja, aumenta a complexidade, evolução. Diminui a complexidade, perde uma característica genética, evolução. E se permanecer morfológica e geneticamente idêntico do jeito que era, desde o primeiro lá, característica lá, desde a primeira vez que aquilo aparece no registro fóssil, se permanecer exatamente igual, o que é que os evolucionistas dizem? Olha aí, evoluiu. Sério, eles também dizem que se a coisa permanecer exatamente igual, também é prova da evolução. Ou seja, na prática, você não tem como refutar a evolução, porque seja lá o que aconteça com os organismos, eles dizem que é evolução, né? É por isso que o Karl Popper, voltando para o Karl Popper, que propôs a teoria da evolução, ele vai dizer nesse livro chamado Busca Sem Fim, né, uma autobiografia intelectual de 1982, que a teoria da evolução não é realmente uma teoria científica. Veja, Karl Popper, o cara que propôs a teoria da falseabilidade, vai dizer que a teoria da evolução não é realmente uma teoria científica. Por quê? O que é que ele diz? Cheguei à conclusão de que o darwinismo não é uma teoria científica testável, mas um programa de pesquisa metafísico. Justamente por isso, porque você não consegue testar. Tudo é jogado para as calendas do tempo. Você dizer que aquilo ali vai surgir com milhões de anos, que as mutações vão se acumular ao longo do tempo e realmente uma nova característica por pura sorte, pela pura ação da seleção natural. Como é que a seleção natural vai saber o que juntar, o que vai ser necessário dentro de mutações para jogar mais para frente? Mas enfim, é a crença deles, né? Vocês vão ver que elas não se baseiam em realidade. E percebam, eu fui procurar quais seriam, então, as formas como os evolucionistas alegam que a teoria deles, a teoria de Darwin, pode ser falseada, né? Uma das coisas que eu achei bem interessante é que eles agora estão tentando inverter o ônus da prova. Como foi mostrado que existe complexidade irredutível, que é essa característica de que precisam muitas partes estarem juntas e ao mesmo tempo para que alguma coisa seja funcional, como eles não têm resposta para isso, eles agora querem inverter o ônus da prova. Eles dizem o seguinte, que para você provar que a teoria da evolução está errada, é preciso que se pudesse ser observado que um organismo sendo criado por completo por um ser sobrenatural. Veja, percebam, os evolucionistas não querem, acham que eles não precisam provar que aquilo surgiu naturalmente, que aquilo
surgiu para e passo, gradualmente, espontaneamente. Eles acham que eles não precisam mais provar isso. Que, na verdade, as pessoas que não acreditam nisso é que tem que demonstrar um organismo sendo criado todo completinho por um ser sobrenatural. Nós é que temos que demonstrar isso agora. O organismo criado não serve para poder demonstrar isso já não. Ou seja, os organismos que a gente acha na natureza não servem. A gente tem que demonstrar que foi um ser sobrenatural que criou. Ora, meu amigo, tá aí, tá criado, as características dele estão criadas. Demonstram, quando você estuda a característica do organismo, você vê que existe uma série de elementos que mostram que foram criados. A gente vai ver um pouco melhor disso um pouquinho mais para frente, né? Mas é interessante notar isso, os evolucionistas querendo mudar esse ônus da prova, que a gente é que tem que mostrar um sobrenatural criando, não é eles que tem que mostrar que o natural cria aquilo espontaneamente, não. Somos nós que temos que mostrar o sobrenatural criando aquilo ali. Vê que maluquice, né? Mas existe algumas coisas que eles propõem de que a teoria da evolução poderia ser falseada, que de fato já foram inclusive até testadas. E o que é que se demonstrou? Se demonstrou que de fato o que eles alegam ser uma necessidade, ser uma prerrogativa para falsear a teoria da evolução, é o que acontece na natureza. Vou dar o primeiro exemplo para vocês. Dizem os evolucionistas, abre aspas, se pudesse ser demonstrado que nenhuma mutação pode produzir os tipos de alterações fenotípicas que impulsionam a seleção natural, estaria refutada a teoria da evolução. Ora, vou repetir. Se pudesse ser demonstrado que nenhuma mutação pode produzir os tipos de alterações fenotípicas, você estaria refutando a evolução. E o que é que a gente vê quando a gente vai estudar mutações? A gente acha mutações criando novas características fenotípicas nos organismos, criando novas funções, novos elementos que são funcionais, que aquele organismo vai poder utilizar e vai poder sobreviver melhor e se adaptar melhor? Não, não é isso que a gente acha. Todas as pesquisas que vocês fizerem com mutações, vocês vão ver que o que as mutações fazem é destruir as informações do genoma. Isso é muito, muito claro. Eu vou trazer só alguns exemplos aqui para vocês perceberem como isso é demonstrado claramente nas pesquisas científicas. O primeiro exemplo é esse aqui, que o estudo se chama A Elevada Taxa de Mutações Espontâneas. É um risco para a saúde? Esse cara é uma referência na área de genética, que trabalha com essa coisa de mutações, é o senhor James Crow, né? Ele vai trabalhar nesse artigo justamente com as chamadas mutações leves, que os evolucionistas dizem que a mutação radical é eliminada. E, de fato, há mutações radicais que há mecanismos no genoma, nos DNAs, que eliminam essas mutações. Mas eles dizem, olha, as mutações leves, quando elas vão se acumulando, em um determinado momento elas geram características funcionais. Essa é a alegação, é a hipótese. Quando a gente vai para os experimentos empíricos, o que o doutor, por exemplo, o doutor James Crow encontrou, todas essas referências dos estudos eu vou deixar aqui depois, tá? Na descrição do vídeo, como já é de praxe. O que é que o doutor James Crow encontrou? Que existe uma taxa de perda de aptidão. Aptidão é toda a nossa capacidade intelectual, emocional, de realizar coisas, de pensar, de planejar. Tudo isso a gente chama de aptidão. São as nossas capacidades, né? Então ele notou que as mutações leves elas são responsáveis justamente por uma taxa de perda de aptidão humana entre 1 e 2% por geração. A cada geração nossa, as mutações leves estão deteriorando o nosso genoma em 1, 2%. As nossas capacidades de aptidão, né? As nossas aptidões humanas. Diz aqui o Dr. Crow na conclusão do artigo dele. Assim, porque são mais numerosas as mutações leves, no longo prazo podem ter um grande efeito deletério na aptidão. Ora, não são as mutações que vão gerando essa complexidade, essa melhoria dos genomas, a evolução? O que se encontra na prática é não. Lembrem novamente, se pudesse ser demonstrado que nenhuma mutação pode produzir os tipos de alterações fenotípicas, a teoria da evolução estaria refutada.
Isso são os próprios evolucionistas que dizem. Primeiro estudo mostrando isso. Segundo estudo. E olha que são estudos evolucionistas, tá? Os caras saem cheios de desculpas também para a evolução humana. Segundo estudo, taxa, espectro molecular e consequências da mutação humana. Esse Michael Lynch, o cara também é um especialista na área, vocês vão ver que tem um outro estudo dele, que ele se torna até chefe do departamento. Ele já em 2010 confirma que a maior taxa de perda de aptidão humana confirma inclusive uma maior taxa de perda de aptidão humana. E por causa de quê? Por causa das mutações. O Dr. Lynch vai encontrar uma perda de aptidão de 3 a 5% por geração. A nossa perda é muito grande, justamente porque as mutações estão se acumulando. Vejam, vou abrir aspas para o Dr. Lynch. As consequências do comportamento humano atual sobre a acumulação de mutações deletérias leva à conclusão de que se pode esperar uma redução substancial da aptidão humana nos próximos séculos. Ora, não eram as mutações que trariam uma maior capacidade daquele ser vivo, dos seres vivos de uma forma geral, terem se adaptado e com isso aconteceu a evolução? Não é isso que os estudos mostram. O próprio Dr. Lynch vai publicar esse outro artigo em 2016, que ele vai afirmar algo de forma ainda mais categórica. Nisso ele já estava até como chefe do Departamento de Biologia da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. Esse artigo se chama Mutação e Exponencialismo Humano, nossa futura carga genética. Diz o Dr. Lynch, abre aspas, as taxas de mutação somáticas humanas, somáticas é justamente naquelas células somáticas, que é aquelas células que vão sendo criadas, geradas para substituir as células que vão morrendo dentro da gente, porque a gente está sendo trocado, né? A cada tantos anos a gente é trocado, basicamente nossas células são todas trocadas, ou seja, um mecanismo extraordinário de manutenção do organismo vivo. E as mutações que acontecem nessas células que estão sendo geradas para substituir as células que morrem, diz o Dr. Lynch, as taxas de mutação somáticas humanas estão substancialmente acima das linhas germinal. Mas isso também é observado em outras espécies, não só humanas. Ou seja, outras famílias genéticas também mostram essas taxas de deterioração dos seus genomas por causa das mutações. Diz o Dr. Lynch, a consequência a longo prazo de tais efeitos é uma deterioração genética esperada na condição humana e também na das outras espécies. Eu mostrei, inclusive, que isso é um limite genético. Não pode-se ter milhões de gerações, como se imaginam os evolucionistas, porque senão o DNA já teria sido totalmente degradado. Já teria entrado num estado de entropia tão absurdo que já não estaria com informações funcionais sendo passíveis de serem utilizadas. Então vamos lá, para terminar essa questão das mutações, eu gosto sempre de mostrar que é desse cara aí, que é o Gerard Cabetre, eu não consigo falar direito o nome dele, mas é também uma referência nessa área de genética e no estudo a respeito de mutações, e ele em 2013 publicou esse artigo chamado Nosso Frágil Intelecto. Essa é a parte 1, né? Ele diz o seguinte, abre aspas, com base nas estimativas da frequência com que mutações deletérias aparecem no genoma humano, é muito provável que, dentro de 3.000 anos, cerca de 120 gerações, toda a humanidade sofrerá 2 ou mais mutações prejudiciais à nossa estabilidade intelectual ou emocional. E isso quem está gerando são as mutações. Então, cadê as mutações criando essas novas características fenotípicas? Veja o que o próprio Cabretti vai dizer também nesse artigo ainda. Mas se estamos perdendo nossas habilidades intelectuais, como as adquirimos em primeiro lugar? Ora, como? Não são as mutações? O que ele encontra é que as mutações estão deteriorando as nossas habilidades intelectuais. Então, meus amigos, as mutações não só não criam nenhuma característica fenotípica, como eles disseram que era necessário para poder refutar a teoria da evolução, como elas demonstram que ainda estão deteriorando o código genético. Então, isso seria uma refutação prática da teoria da evolução, né?
dentro dos próprios parâmetros que os próprios evolucionistas estabeleceram. Vamos para a segunda possibilidade de refutar a teoria da evolução, que os próprios evolucionistas também alegam que seria possível, né? Dizem os evolucionistas: se puder ser demonstrado que uma espécie se manteve imutável ao longo dos anos, desde sua origem até a atualidade, através de um registro fóssil estatístico, isso também refutaria a teoria da evolução. Percebem? Veja o que eles estão dizendo. Se puder ser demonstrado que uma espécie, no caso eles estão falando de alguma família genética, se manteve imutável ao longo dos anos, desde sua origem até a atualidade, através de um registro fóssil estático, se ela se manteve imutável, está lá do jeito que ela era, desde o primeiro registro fóssil, isso estaria refutando a teoria da evolução. E o que é que a gente vê? A gente vê isso. Se a gente pegar o tecido, o registro fóssil, você vai encontrar os animais, as espécies, as plantas já formadas, né? Elas são do jeito que aparecem lá no começo. Mas, como eu falei para vocês, existe a variabilidade genética dentro de uma família genética. E também existiu o fator do oxigênio fazer com que existisse, na época, há milhares de anos atrás, no começo, a chamada megafauna. Essa megafauna, em função do oxigênio, fazia com que os organismos, de uma forma geral, fossem maior, ou os organismos, pelo menos, aeróbicos, os que precisam de oxigênio, né? No caso das bactérias, o exemplo é justamente um exemplo enfático daquilo que não muda, né? A gente, quando está falando de bactérias, a gente vai mostrar que é um organismo que realmente não muda no registro fóssil. Incrível isso, né? E os caras pegam para tentar provar a evolução. Observem esse estudo. Esse estudo ele foi feito com fósseis de chamadas bactérias de enxofre, que teoricamente teriam sido preservadas em rochas de águas costeiras lá na Austrália Ocidental. Segundo os autores desse estudo, essas amostras que eles escolheram de bactérias foram colhidas em rochas, em estratos, que teoricamente foram datados com 1,8 bilhões de anos, ou 1,8 bilhão de anos, para ser mais correto no português. Então, essas bactérias que teriam sido colhidas nesse extrato foram comparadas com outro estudo que colheu também bactérias que supostamente estariam no extrato de cerca de 2,3 bilhões de anos. E eles foram olhar, e essas bactérias são morfologicamente, são exatamente iguais àquelas que teriam 2,3 bilhões de anos e aquelas que teriam supostamente 1,8 bilhões de anos. E eles compararam com as bactérias que existem hoje, né, que supostamente teria passado bilhões de anos, são exatamente iguais às bactérias que estão lá no enxofre hoje, lá no Chile, né, que é o local onde eles pegaram exatamente as mesmas amostras. Ou seja, bactérias de 2,3 bilhões de anos, de 1,8 bilhões de anos, e as atuais são exatamente iguais. Então, cadê? Né? Ficou igualzinho do jeito que era. Não é o que eles disseram que teria que acontecer para se provar, se refutar a teoria da evolução? Tá aí um exemplo claríssimo disso, bactérias, que muitas vezes são usadas como um exemplo de evolução, né? O que está absolutamente incorreto. Eu tenho um capítulo, tanto na minha dissertação de mestrado, quanto no meu livro A Fé dos Ateus, falando justamente do mito da evolução das bactérias. Aí eu trago um monte de artigos. Eu quero ainda fazer um vídeo específico sobre isso, o mito da evolução das bactérias. Mas para a gente ser conciso aqui nesse vídeo, vamos observar só esse estudo, só o que eles disseram desse estudo. Né? Eles disseram que, ao comparar as bactérias de 2,3 bilhões, 1,8 bilhões e as atuais, são iguais, né? E elas seriam justamente um exemplo. Aí é interessante, os autores concluem que seria um exemplo daquilo que Darwin falou, que existem organismos que não evoluiriam. E isso também seria prova da evolução. Vê que maluquice. Então, aquilo que eles apresentam, os evolucionistas, como uma possibilidade de refutar
a teoria da evolução dela ser falseada, na prática não acontece, porque foi demonstrado isso, e eles dizem que isso também é evolução. Os autores dos artigos dizem, desse artigo, por exemplo, dizem. Não só um cara, eu acho que é uns 10 autores desse artigo. Eles mostram o seguinte, a conclusão deles é o seguinte: a semelhança acentuada da morfologia microbiana, do habitat e da organização dessas comunidades fósseis com os seus homólogos modernos demonstram mudanças excepcionalmente lentas, que, se comparadas em sua biologia molecular, evidenciam uma extrema inatividade evolutiva. Inatividade evolutiva. É do jeito que era. Desde o começo lá que apareceu, as bactérias estão do mesmo jeito. Né? E os caras tá lá. Não, isso aí falseia a teoria da evolução, se você puder provar isso. Aqui tá provado isso. São do mesmo jeito. Falseou a teoria da evolução? Não falseou. É outro cisne negro. Entendeu? Esse negócio das bactérias é outro cisne negro que teria que refutar a teoria da evolução, mas eles não se importam. É mais um esqueleto que jogam lá no armário. E são muitos, como a gente estava falando aqui desde o começo do vídeo. Esse cara também, esse cara chamado Pierre-Paul Grasset, ele foi considerado um dos biólogos mais influentes do século XX, um dos mais citados. Um cara muito prestigiado dentro da academia e também acreditava na evolução. E é utilizado pelos evolucionistas. Mas vejam o que ele diz, por exemplo, nesse livro chamado Evolução da Vida dos Organismos. Né? Ele diz o seguinte, abre aspas, esse cara, né, que é bastante respeitado e conceituado pelos próprios evolucionistas. Diz ele, abre aspas, as bactérias exibem uma grande fidelidade às suas espécies. O leitor do livro concordará que é surpreendente, para dizer o mínimo, que se queira provar a evolução e discutir seus mecanismos, mas escolher como material para esse estudo o que praticamente se estabilizou há 1 bilhão de anos atrás, ou seja, as bactérias. Ele, nesse capítulo, está falando justamente de que as bactérias são pegas como exemplo da evolução, e o que elas conseguem mostrar é justamente que a evolução não aconteceu. Né? E ele reclama disso. Quando ele escreveu esse livro, o que se tinha de bactérias iguais era nessa camada supostamente com 1 bilhão de anos. Aí eu mostrei para vocês já nos estudos anteriores que isso já está em 2,3 bilhões de anos. E a bactéria é do mesmo jeito, né? E ele diz aqui, conclui, né? Para que servem suas mutações incessantes se elas não produzem mudanças evolucionárias? Veja que coisa interessante. Porque bactéria tem uma série de mutações. Mas cadê as evoluções? Cadê ela criando, as mutações criando um novo fenotipo? Isso não acontece. Né? Esse cara também é um cara super conceituado dentro da área científica, que é o Fred Hoyle, que é autor da teoria da nucleossíntese estelar, de que os elementos seriam formados a partir do processo de pressão dentro das estrelas. Né? E ele é uma das referências da ciência no século XX, e ele escreve um livro que eles depois fazem um artigo a partir disso aí, com o Chandra Wickramasinge, né? Só Jesus sabe falar esse nome, e eles dizem o seguinte, abre aspas, né? Falando das bactérias e dessa coisa da bactéria evoluir ou não. Abre aspas para o Fred Hoyle e o Wickramasinge, o companheiro dele lá. É comum na biologia argumentar que bactérias e protozoários evoluem geneticamente com grande velocidade e assim conseguem se adaptar a quaisquer possibilidades que o ambiente possa oferecer. Essa visão persiste, apesar de haver um peso considerável de evidências contrárias a ela. Experiências em laboratório, ao longo de muitas gerações, mostram que as bactérias não evoluem. Experiências em laboratório, ao longo de muitas gerações, mostram que as bactérias não evoluem. Bactérias e vírus são incorrigivelmente estáveis.
Meus amigos, está lá, está publicado, está artigo científico, cento e tantas citações já desse artigo. É um artigo que passou por revisões de pares, está por revista científica, enfim, tudo certinho, mostrando lá com clareza isso. E é o que a gente encontra nos estudos a respeito de mutações. Mas e a TDI, que é o tema central desse nosso vídeo? Ela é ciência? Ou seja, ela é passível de ser falseada? Vocês vão notar que sim. Primeiro, TDI é ciência, sim. TDI, ela usa leis naturais e segue o método científico de observação, de suposição, de experimento e de resultado para poder elaborar suas teorias, né? Inclusive, os 4 pilares que a gente utiliza para poder identificar o designer, que existe um designer, existe uma mente inteligente, uma necessidade de planejamento ali, são a informação, a complexidade irredutível, a antievidência e o ajuste fino. A gente vai ver em detalhes como é possível ver isso, inteligência nisso, né? Como é possível identificar a inteligência nisso, né? Mas antes eu quero mostrar para vocês, justamente que o pessoal fala que a TDI não é considerada na academia, não é aceita em artigos científicos sérios. Isso não é verdade. Eu vou detalhar um pouco melhor esse artigo um pouco mais para frente. Mas agora eu quero mostrar só para vocês o que é que ele afirma a respeito da TDI. E como a TDI tem sido falada em artigos sérios, né? Em artigos revisados por pares, em artigos de revistas com fator de impacto alto. Esse é um exemplo muito claro disso. O artigo se chama Usando Métodos Estatísticos para Modelar o Ajuste Fino de Máquinas e Sistemas Moleculares. Ele é bem recente, é de 2020 esse artigo. Ele foi feito por 2 PhDs, né, que inclusive um é do Departamento de Educação da Universidade de Tromsø, na Noruega, e outro é do Departamento da Universidade de Estocolmo, na Suécia. Do Departamento de Matemática também, ou seja, são 2 PhDs em matemática. Né? Esse artigo já foi citado 18 vezes. Né? Ele foi postado nesse jornal chamado Journal of Theoretical Biology e foi repostado pela Science Direct. Né? Essa revista original onde ele foi postado, esse artigo, ela é uma revista Qualizar. Ela está entre as revistas tops do mundo, ou seja, de maior fator de impacto do mundo. E o que é que esses autores concluem a respeito do design inteligente? Eu vou mostrar com mais detalhes esse artigo mais na frente, pode ficar tranquilos. Eu não consegui mostrar isso no debate com o Gambiarra, mas agora eu quero mostrar para vocês como eles falam do ajuste fino mais para frente. Eu só quero mostrar para vocês, nesse momento, justamente como o TDI aparece em revistas Qualizar. Vejam o que esses autores concluem. Temos evidências suficientes para demonstrar que o ajuste fino e o design inteligente merecem a atenção na comunidade científica como uma ferramenta conceitual para investigar e compreender o mundo natural. Está numa revista Qualizar, meu amigo. Vou deixar o link aqui também. Né? Então vamos lá para as bases da TDI e mostrar as falseabilidades dela. A primeira, que é a informação complexa, matemática, codificada, né? Essa informação, ela não surge do nada. Aconselho vocês a lerem e a conhecerem esse artigo do William Debinski. Esse cara é uma das bases do design inteligente no mundo, né? Ele tem pós-doutorado em matemática, em física, em ciências da computação e ainda possui doutorado em filosofia da ciência, né? Ele escreveu esse artigo chamado Design Inteligente como Teoria da Informação. Sensacional, de 1997, já foi citado 68 vezes. O artigo do Debinski, ele vai dizer o seguinte, né? Ele vai mostrar como reconhecer inteligência. É muito interessante o artigo, é massa. Né? E uma das coisas que o Debinski fala é o seguinte: design inteligente é, portanto, uma expressão perfeitamente adequada, significando que o design é inferido precisamente porque uma causa inteligente fez o que só uma causa inteligente pode fazer, que é fazer escolhas. Informação é justamente isso, não é algo que pode ser construído aleatoriamente. É preciso você escolher qual é o código, qual é o elemento que vem a seguir. E essa escolha é que gera um código,
uma informação funcional, uma mensagem que pode ser decifrada. Não é algo aleatório que pode fazer isso. Isso não é passível de ser feito a partir de coisas ou de dados ou de misturas aleatórias. E é isso que mostra o Debinski. Tem que ter escolha nesse processo, né? O que é uma evidência clara de design inteligente. Continua o Debinski, abre aspas. As causas naturais compreendem o acaso e a necessidade. Como a informação pressupõe contingência, a necessidade é, por definição, incapaz de produzir informação. Muito menos informação específica complexa e altamente complexa, matematizada. Isso é impossível pelo acaso. É impossível. Ainda mais por mutações aleatórias, né? Uma das a conclusão, né, do Debinski a respeito da informação e do design inteligente é essa daí que eu trouxe para vocês. Abre aspas. A minha conclusão geral é que a informação não é redutível a causas naturais e que a origem da informação é melhor procurada em causas inteligentes. Não é lógico isso? É muito lógico isso, né? Pois é, para um ateu, para um evolucionista, não. Né? Diz Debinski, o design inteligente torna-se assim uma teoria para detectar e medir informação, que ele explica isso também durante o artigo, explicando a sua origem e traçando o seu fluxo, que existe um fluxo. Mas como é que você pode, por exemplo, falsear essa teoria da informação que é alegada pelo designer inteligente? É simples, meus amigos. Basta que seja provado que informação altamente complexa, específica, matematicamente organizada e codificada, como é o caso do DNA e dos DNAs de uma forma geral, surge espontaneamente, através de mutações aleatórias. Ora, provou isso aí, mostrou isso aí, olha, tá vendo essa informação aqui? Ó, surgiu espontaneamente, sem nenhum mecanismo de inteligência sendo utilizado. Isso nunca foi provado e não vai ser conseguido provar. Mas se conseguissem provar, estariam falseando a teoria da informação do design inteligente. Conseguiram fazer isso? Não. Vão conseguir? Duvido muito. Mas a possibilidade de ser falseada, isso existe. Né? E se existe, é uma teoria científica. Né? E é uma teoria científica, aliás, bastante evidente. A segundo pilar, né, que a gente vai trabalhar aqui é justamente a anteevidência. E aí eu indico para vocês justamente o livro do Marcus Eberlin, né, que é um dos principais, se não o primeiro proponente dessa teoria da anteevidência, que é justamente a capacidade de você ter a solução do problema antes que o problema se apresente. E aí o professor Marcus Eberlin traz um monte de evidências para isso, nesse livro maravilhoso, um livro chamado Anteevidência, como a química da vida revela o planejamento e propósito. Né? Rapaz, é bem bonita a diagramação do livro, é muito legal. Meu livro vai ficar assim também. Eu trouxe um exemplo muito claro disso, e eu não sei se vocês lembram, né, quem acompanhou o meu debate com Gambiarra, com o biólogo Henrique, eu mostrei exemplos muito claros de anteevidência. Um deles é justamente o da helicase, que é a proteína que é responsável por abrir a fita dupla de DNA, e o da topoimerase, que é uma proteína que vai lá e vai distensionar essa fita do DNA na medida que ela vai sendo aberta, que é um mecanismo sensacional. Mas existem centenas, milhares, milhões de exemplos dessa anteevidência, dessa capacidade de se prever antes. Né? Por exemplo, as girafas, se vocês forem aqui no canal, tem um vídeo sobre as girafas e sobre a cascata de coagulação que mostra essa anteevidência com muita clareza. As girafas têm uma série de mecanismos que permitem a ela ter aquela altura toda, ter toda aquela pressão sanguínea, ter tudo aquilo que ela tem de forma funcional, e que as girafas continuam, existem e continuam existindo, né? Existem mecanismos de anteevidências que permitem isso na girafa. Eu trago isso no vídeo, demonstro isso com artigos científicos e tudo. A cascata de coagulação é um outro exemplo muito, muito claro, que é a cascata de coagulação. É o mecanismo que vai justamente parar o processo de sangramento dentro do sistema, né, de pressão arterial, ou de pressão sanguínea de uma forma geral, a venosa também. Né? Então, a cascata de coagulação, se ela não funcionasse da forma como ela funciona, com os mecanismos de anteevidência que tem neles, o organismo simplesmente sangraria até a morte.
né? Ela não é passível de ter sido construída gradativamente através de processos de uma geração para outra, né? Da mesma forma que as girafas também não poderiam. Os mecanismos de não duplicidade de fecundação, por exemplo, o espermatozoide no caso humano, mas você pode reproduzir isso para praticamente todas as espécies sexuadas, o mecanismo de fecundação humano, ele não permite, o óvulo não permite que ele seja fecundado por uma quantidade grande, por exemplo, de espermatozoides. Quando um espermatozoide entra, ou entram 2 ou 3 até espermatozoides ao mesmo tempo, ou assim que entra um, existe todo um bloqueio que é criado no óvulo humano que não permite a entrada de outros espermatozoides. Né? O que é que significa isso? E também não permite a entrada da mitocôndria do espermatozoide. Para quê? Para que não deem erros genéticos. Isso é um mecanismo de antevidência, que se não tivesse lá, o organismo geraria tantas mutações que seria inviável aquele organismo, seria inviável o zigoto, seria inviável a geração seguinte. Isso é muito claro. Né? Eu mostrei isso em vários processos, inclusive na síntese de proteína, a gente vê isso com muita clareza. E como é que se poderia falsear esse segundo pilar, né? Ora, também é muito simples. Basta provar que o organismo estudado não precisava ter já a solução em si antes que o problema se manifestasse, né? Ou seja, que houve alguma maneira do organismo ter sobrevivido ao problema e, através de mutações aleatórias, ter gerado espontaneamente informações no seu genoma que foram capazes de solucionar aquele problema. É que maluquice o que os evolucionistas acreditam. É que não só o organismo sobreviveu a problemas que são fatais, como ele gerou, ele tem que ter sobrevivido, inclusive, por muitas gerações, e gerando, através de mutações aleatórias, a solução para aquele problema. E a gente está falando de uma quantidade imensa de problemas, imensa, né, que teoricamente teriam sido solucionados, mas que qualquer uma delas mataria o organismo. Novamente, é aquele cisne negro. O cisne negro que foi encontrado mostrando que todos os cisnes não são brancos. Se você encontra um mecanismo desse, já é suficiente para refutar a teoria de que aquilo aconteceu gradativamente, no par e passo. Né? Não é possível isso, meus amigos. Não é possível. Terceiro pilar, o penúltimo dos pilares, a complexidade irredutível. Eu aconselho para vocês aqui, trago para vocês também esse artigo que é justamente do Stephen Meyer, que é um dos principais proponentes também do design inteligente no mundo, e o cara é PhD em História, em Filosofia da Ciência, o cara tem assim um gabarito, um know-how assim, sensacional, escreve de uma maneira muito simples, muito clara para ser entendido, e tem esse artigo dele que eu acho excelente, que é DNA e outros designers. Tem mais de 25 citações já no Google acadêmico desse artigo, né? E o Maia diz o seguinte: podemos inferir o design, abre aspas, não só porque o mecanismo gradualista da seleção natural não pode produzir sistemas irredutivelmente complexos, mas também porque, na nossa experiência, a complexidade irredutível é uma característica de sistemas conhecidos por terem sido concebidos de forma inteligente. Ou seja, quando a gente vê mecanismos, por exemplo, como um relógio, que tem várias peças, é preciso que várias peças estejam presentes ali para poderem funcionar, a gente reconhece inteligência naquilo. Ora, alguma inteligência juntou essas várias peças e fez esse mecanismo funcionar. Se não tivessem essas peças todas juntas, elas não funcionariam, o relógio não serviria para nada e simplesmente não funcionaria. Ele seria descartado, não teria uma utilidade, não teria por que ser preservado. Né? O Maia diz o seguinte também, que esse tipo de inferência que nós estamos fazendo da complexidade irredutível, ele é baseado naquilo que nós conhecemos, naquilo que nós vemos, nós conseguimos observar. Diz ele, podemos inferir o design inteligente como a melhor explicação para a origem da complexidade irredutível em motores moleculares celulares, por exemplo, com base no que sabemos, e não no que não sabemos, como é o caso dos evolucionistas, sobre os poderes casuais da natureza e dos agentes inteligentes, respectivamente. Ou seja, é aquilo que a gente conhece que demonstra para a gente que existe uma complexidade irredutível e que essa complexidade irredutível não pode ter evoluído para e passo, geração por geração.
E um dos melhores exemplos disso, eu utilizei bem isso no debate com o Gambiarra, com o biólogo Henrique, é o da síntese de proteínas. Existem pelo menos 4 elementos que, se não tiverem presentes ao mesmo tempo no mecanismo, na primeira célula, na primeira forma de vida, simplesmente não existe a segunda forma de vida. Novamente, se esses mecanismos que eu estou mostrando para vocês aí, que é o DNA polimerase, o RNA mensageiro, o ribossomo e o RNA transportador, não tivessem presentes na primeira célula, não haveria segunda célula. Não haveria a segunda forma de vida. Não haveria como passar a informação para a vida seguinte. Ou seja, não haveria evolução. Isso é uma complexidade irredutível muito, 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 muito clara. Para mim é o melhor exemplo de todos. Agora, como é que se falsearia a complexidade irredutível? Ora, também é muito fácil. Vocês veem que a teoria da evolução, a teoria do design inteligente, ela tem uma real facilidade de ser provada como falsa. Basta que provem. Mas eles conseguem fazer isso? Até agora não. Como é que se falsearia a complexidade irredutível? Basta que seja provado que determinadas características altamente complexas dos organismos podem ter surgido espontaneamente de maneira gradual. E isso tem que ser provado, meus amigos, através de mutações aleatórias, sem que várias partes essenciais desse sistema tivessem que estar presentes ao mesmo tempo desde o início daquele organismo. Ora, só é provar isso. Mostra que é possível, por exemplo, no caso da síntese de proteínas. Eu até perguntei isso ao biólogo Henrique, e já perguntei isso também a outros evolucionistas. Eles não conseguem explicar como é que a primeira forma de vida simples, tal e tudo mais, teria transmitido as suas informações para a segunda forma de vida e gerado a segunda forma de vida, né, através da síntese de proteína. Como é que ela teria feito isso sem que aqueles 4 mecanismos que eu mostrei para vocês, esses daí, tivessem presentes desde a primeira célula? Como? Nenhum evolucionista, nenhum crente na teoria da evolução ou nas especulações da biogênese é capaz de explicar isso, né? E vocês veem que é fácil de falsear, então, a complexidade irredutível do design inteligente. E aí nós chegamos ao último, né? Que é justamente o ajuste fino do universo, que são uma série de parâmetros que precisam estar perfeitamente alinhados e ajustados, encaixados, para que a vida baseada em carbono, a gente chama vida baseada em carbono justamente porque ela é ligada por elos de carbono, né? Ela seja possível. É preciso que esteja uma série de parâmetros perfeitamente alinhados, numa sintonia muito, 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 muito incrivelmente estreita, né? As constantes quânticas e fundamentais, elas caem justamente nessa faixa que ela precisa estar, assim, não dá nem para dizer milimetricamente, mas num nível de precisão que é muito maior do que milimétrico, que não dá nem para calcular direito, né? E eu sempre que falo de ajuste fino, e eu vou mostrar um artigo científico mas no próximo slide, eu gosto de mostrar esse vídeo. Procurem esse vídeo na internet. Eu vou deixar também um link aqui na descrição, que é a sintonia fina do universo. Eu mostrei um trechozinho, vou repetir aqui, de só 1 minuto, só para vocês verem como é legal esse vídeo, né? Ele vai mostrar justamente nesse vídeo como os parâmetros precisam estar afinados para que exista a possibilidade de vida. Vejam o que ele diz. Vou passar só um trechinho, tá? Procurem o vídeo original depois. Das galáxias e estrelas, até os átomos e partículas subatômicas, a própria estrutura do nosso universo é determinada por estes números. Estas são as constantes e quantidades fundamentais do universo. Os cientistas chegaram à chocante conclusão que cada um desses números foi cuidadosamente marcado em um valor surpreendentemente preciso. Um valor que se enquadra em uma faixa muito estreita que permite a vida. Se qualquer um destes números fosse alterado em até mesmo um fio de cabelo, nenhuma vida física interativa de qualquer tipo poderia existir em qualquer lugar. Não haveria estrelas, vida, planetas e nenhuma química.
Considere a gravidade, por exemplo. A força da gravidade é determinada pela constante gravitacional. Se esta constante variasse apenas uma em 10 elevado a 60 partes, nenhum de nós existiria. Para entender quão extremamente estreita é esta faixa que permite a vida, imagine o mostrador dividido em 10 elevado a 60 incrementos. Para entender quantos pontos minúsculos no mostrador isto representa, compare com o número de células no seu corpo, ou com o número de segundos que se passaram desde que o tempo começou. Se a constante gravitacional estivesse fora de sintonia por apenas um destes infinitamente pequenos incrementos, o universo teria expandido e se destruído tão rapidamente que nenhuma estrela poderia ter se formado e a vida não poderia existir. Vocês compreendem isso, né? Esses parâmetros determinam justamente que é possível a vida existir. Se esses parâmetros não tivessem alinhado como estão, não tinha vida. É simples assim. E são muitos parâmetros, né? Aquele artigo que eu mostrei para vocês no começo, ele vai justamente mostrar que isso não se aplica só ao universo. Isso se aplica também, o ajuste fino, à biologia. Vejam, esse artigo que eu falei para vocês, que é um artigo Qualizar, ele já no resumo vai dizer o seguinte, abre aspas, neste artigo, argumentamos que os sistemas biológicos apresentam ajuste fino em diferentes níveis, por exemplo, proteínas funcionais, máquinas bioquímicas complexas em células vivas e redes celulares. Este artigo descreve o ajuste fino molecular, como pode ser usado em biologia e como desafia o pensamento darwiniano convencional. Vou repetir. Este artigo descreve o ajuste fino molecular e como ele pode ser usado em biologia e como ele desafia o pensamento darwiniano convencional, ou seja, o que acredita-se através do processo darwiniano evolutivo. Ele também diz assim, complementa o resumo dizendo, também discutimos os métodos estatísticos que sustentam o ajuste fino e apresentamos uma estrutura para essa análise. É muito legal esse artigo. Eu indico que vocês leiam realmente esse artigo desse Thorvaldsen e do Rogers, que eu estou apresentando para vocês, porque eles trazem assim uma série de elementos muito interessantes de serem examinados e muito objetivos, né? Trazem matemática, aí quem gosta de matemática aqui diz TDI não tem matemática. Esse artigo que eu mostrei para vocês antes, tudo tem matemática. E esse daí também tem uma matemática sensacional. Dizem eles, né, que esse número de parâmetros, ele pode ser até 100 parâmetros diferentes, né, dependendo das perspectivas que se pegue. E falam, eles vão tratando que a questão da probabilidade não apoia que esse ajuste fino tenha sido gerado através da evolução darwiniana. Dizem os autores, abre aspas, uma forma comum de provar o ajuste fino é demonstrar que é muito improvável que um certo evento ocorra por acaso. Isto é, mostrar que a probabilidade deste evento é pequena. A probabilidade descreve a distribuição de resultados para cada explicação possível, e assim quantifica se uma teoria explica bem ou não um evento observado. Será que a teoria da evolução ela explicaria bem um evento observado, os eventos observados? Ou será que o design, dentro da teoria das probabilidades, demonstraria melhor, né, esse evento, explicaria melhor esse evento? Né? Para vocês terem uma ideia da questão dos parâmetros necessários para a vida existir da forma como ela é, segundo esses autores, as chances de um universo permitir a vida são tão infinitesimais a ponto de as probabilidades serem inconcebíveis e incalculáveis. Traduzindo, o que os autores, os PhDs em matemática estão dizendo, é que se a gente for levar em consideração todos os parâmetros e todas as pressupostos necessários matematicamente para poder a vida existir, são tantos que não dá nem para você correlacionar essa quantidade de parâmetros e de possibilidades. São infinitesimais, como ele diz. É uma mera conjectura hipotética.
Porque não dá nem para calcular o tanto de interrelações que é necessário, o número seria astronômico. E geralmente, quando eles tentam calcular, eles chegam a números astronômicos absurdos, né? Que nem se todas as células que existem, todos os átomos que existem do universo estivessem conspirando para aquele evento acontecer, seria possível daquilo acontecer. Por isso que se acredita nas hipóteses do multiverso. E aí esses autores também trabalham comparando as hipóteses de multiversos, as probabilidades de multiversos existirem e tudo, com a hipótese com a teoria do design inteligente. O que explicaria melhor isso? E ele mostra que os cálculos, e eles mostram que os cálculos e revisão dos estudos de probabilidade sugerem que a possibilidade de proteínas complexas, redes celulares e o tempo que demoraria para isso acontecer são absurdamente contra a teoria da evolução, ou da probabilidade de multiversos infinitos. Eles não apoiam isso. O que eles apoiam é justamente uma probabilidade de que aquilo foi criado, de que há design na vida, há design no universo, há design na matéria. E eles mostram isso justamente analisando proteínas complexas, redes celulares, né? E eles colocam essa modelagem do ajuste fino para os sistemas biológicos. Eles mostram que, inclusive, essa modelagem do ajuste fino em sistemas biológicos, ela é muito mais complexa do que é até na matéria, no próprio universo. Veja a conclusão desses autores. Abre aspas. Uma conclusão importante do nosso trabalho é que o ajuste fino é uma característica clara dos sistemas biológicos. Na verdade, o ajuste fino é ainda mais extremo em sistemas biológicos do que em sistemas inorgânicos. E ele é detectável no âmbito da metodologia científica. Vou repetir. E ele é detectável no âmbito da metodologia científica. A biologia é inerentemente mais complicada do que o universo em grande escala. E, portanto, o ajuste fino é ainda mais característico, né? A gente vê isso com muita clareza, né? Quando eu falo, por exemplo, dessa maquinaria toda necessária para a síntese de proteína, eu estou falando de um ajuste fino. Estou mostrando que existe um ajuste fino delas trabalharem sincronicamente para poder produzir aquilo que elas produzem, células somáticas, células germinativas. Compreendem? E como é que se poderia falsear o ajuste fino da teoria de design inteligente? Também é muito simples. Basta mostrar que a vida poderia ter surgido sem um grande número de constantes cosmológicas e biológicas finamente ajustadas. Ou seja, mostrar que o ajuste fino não existe. Ou que existiria a possibilidade de existir vida sem esse ajuste fino. O que não é demonstrado, né? O que se é demonstrado é aquilo que eu vim mostrando para vocês nos slides anteriores. É que é preciso que isso esteja muito bem ajustado para que seja possível a vida existir. Não é que isso gerou vida, não. É que para que ela seja passível de existir, né? Agora, ela existe porque foi criada. E isso é que mostra os elementos, isso é que mostra as experiências. Ou seja, essa falseabilidade, como é que se daria, né? Bastava demonstrar como a vida poderia ter surgido espontaneamente, sem que um grande número de premissas seja atendido ao mesmo tempo. As premissas são tantas, meus amigos, que os crentes na evolução, crentes na biogênese, sequer têm a perspectiva de conseguir reproduzir a geração espontânea de vida. Eles não têm nem perspectiva disso. Eles dizem, não é possível, foi um advento tão fortuito, que mesmo com nossa inteligência, mesmo com nosso mecanismo, mesmo com nossos laboratórios, a gente não consegue reproduzir isso. E não consegue, né? E por fim, né, vocês veem aqui as referências, né, dos estudos. E eu quero, meus amigos, assim, finalizar esse vídeo dizendo para vocês que tudo isso que eu trago aqui, todos esses artigos, estão deixando a coisa muito clara. A teoria da evolução não é uma teoria realmente refutável, realmente científica, porque a falseabilidade dela, quando não existe, né, ela é provada e não é aceita, como vocês viram, né? Provou que mutações não são passíveis de serem
de gerarem algum tipo de fenótipo. Provamos que existem organismos que simplesmente não mudaram absolutamente nada, como é o caso das bactérias, né? Isso é provado e simplesmente a teoria da evolução continua aí como se não houvesse nenhum problema com ela, né? E existem muitos, mas muitos cisnes negros provando que a teoria da evolução está errada. Então, é isso. Os crentes na teoria da evolução. Estou reforçando aqui, para finalizar esse vídeo, o meu desafio ao seu Emílio, né? Tenha coragem, Emílio, deixa de covardia. Estou reforçando aqui o meu desafio, que eu vou começar a fazer com mais insistência para o Sacani, né? Para a gente ter um debate sobre geofísica. Eu garanto ao senhor que eu tenho artigos e que tenho muitas evidências daquilo que eu falo, então eu desafio para um debate sobre geofísica. E estou reforçando também com os senhores que não aceitem as coisas meramente de forma passiva, sabe? Como se a teoria da evolução fosse realmente um fato. Não é, meus amigos. Não é, sabe? Tudo que a gente estuda, tudo que a gente vai se aprofundando, vai mostrando que essa teoria está absolutamente errada e que a falseabilidade dela, a gente sequer consegue ter isso. Então, a priori, a teoria da evolução não é uma teoria, é uma hipótese. Você não consegue falsear, e quando é falseada, simplesmente se ignora, né? Por fim, parece ter ficado bem claro que a teoria do design inteligente, essa sim, factual, se baseando em factos, se baseando em leis, se baseando naquilo que a gente observa, essa sim pode ser refutada, né? Vocês viram aí as formas de falsear os 4 pilares que a gente coloca para se identificar a inteligência. Então, está lançado aqui o desafio. Falseiem. Eu já dei o caminho a vocês, basta vocês agora falsearem. Como a gente consegue falsear a teoria da evolução. A gente consegue fazer isso com a teoria da evolução e mostrar que ela está errada, né? Complexidade redutível, informação, tudo isso também mostra que a teoria da evolução está errada. Tá ok, meus amigos? Está lançado aqui o desafio para os ateus. Agradeço demais a todos vocês que acompanharam esse vídeo. Vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, para vocês divulgarem o canal. Eu agradeço muito a todos vocês que prestigiam o meu trabalho, né? E façam isso, por favor. Curtam, comentem também, porque gera engajamento. E estamos aí. Logo o YouTube vai estar lançando esse canal para mais pessoas, mais divulgação, mais espaço. Muito grato, meus amigos, a todos. Muito grato pela atenção de vocês.